Na aula seguinte, o professor anuncia que segunda-feira iria ser feriado, e que caso os alunos viessem para a escola ele não estaria dando aula. Com isso, Kuroki vê que vai ser um feriado de 3 dias e começa a pensar no que ele poderia fazer. Ele até pensa em jogar videogame, mas logo vem em mente que talvez seria mais a cara de um colegial se ele saísse para passear em algum desses dias. E ele até tem uma ideia de que poderia chamar alguém e a Shihara vem em sua mente, mas logo descarta a ideia, pensando que eles não são tão próximos assim para ele a convidar do nada. Enquanto isso, vemos que a Shihara estava observando ele, e que algumas horas antes ela estava conversando com sua amiga sobre esse assunto e sobre chamar algum amigo para dar uma volta em algum desses dias do feriado, e sua amiga a anima dizendo que se ela quer é só chamar, mas Shihara responde dizendo que não estava acostumada a fazer isso, mas que queria sair, só não sabia o que dizer. Sua amiga continua a conversa, perguntando se ele não era amigo dela, e a Shihara confirma, e que então era só dizer a ele que, quando você está livre, vamos sair nesse dia, ou algo assim. Então Shinatsu nota que o amigo de Shihara não era uma garota, e que então ela não podia ser rejeitada e que tudo tinha que dar certo, e já que Shihara precisa de sua ajuda ela estaria lá para ajudá-la, e diz que era para deixar com ela, que ela iria fazer com que tudo desse certo e que era para Shihara ir na sua casa antes de convidá-lo. Voltando ao presente, Kuroki recebe uma mensagem no celular e era da Shihara pedindo para ele a encontrar na estação mais tarde e que era para ele esperar ela. Quando ele vai olhar para o lado para achar a Shihara, ele já vê sua carteira vazia, se perguntando se ela já tinha saído, e observando ao seu redor viu que ela já estava na porta pronta para sair. Logo ele se pergunta o que ela estava tentando fazer. Um tempo depois, já na estação, Kuroki já estava lá à espera dela como foi pedido e se perguntando quando ela iria vir, e que ele estava tão animado que chegava a ser vergonhoso esperar daquele jeito. Logo ele percebe que ultimamente ele tem seguido bastante os pedidos da Shihara, e que era difícil saber o que ela iria fazer, e o que exatamente ela estava pensando, lembrando que sua aparência era chamativa e que se aproximar dela era assustador, por isso deveria tomar cuidado. Logo alguém o chama. Era Shihara chegando e pedindo desculpa pela demora. Kuroki se surpreende com o visual novo do cabelo dela, perguntando o que aconteceu e onde ela planejava ir assim. Em seguida ele se dá conta que deveria dizer algo sobre o penteado e diz que ela parece bem e que ela pode se sentir livre para terminar seus planos sem ele, pedindo desculpa caso ela não estivesse pensando no que ele tinha achado. Kuroki começa a pensar que conversar com ela era mesmo uma experiência estranha mais boa. Ele não sabia o porquê, mas o fato de que ela está disposta a mudar o seu penteado por ele era bem legal, mesmo ele não sabendo do porquê do motivo de Shihara querer encontrar ele ali. E ter esses pensamentos sobre ela poderia ser meio rude, mas faz lembrar de meses atrás onde tudo começou, quando ele ficou com medo dela. E mesmo que tenha sido algum mal-entendido, ele fica feliz que tenha acontecido, e que, caso essa amizade seja uma farsa, ele não via problema nisso, já que ele via que ele estava ficando adulto a cada segundo. Com Kuroki perdido nessas ideias doidas, ele acaba não percebendo a Shihara chamando, e ela pergunta se ele estava ouvindo. Ele logo pede desculpas por não ouvir e falando que as unhas delas estavam o arranhando, mas que ele entendia o porquê dela fazer isso, já que tinha bochechas eram super macias. Em seguida ele pergunta o que ela queria, e ela só é direta e diz que queria ver ele mesmo em dias que não tem aula, perguntando se ele estaria livre no feriado de 3 dias que ia vir, deixando Kuroki sem reação. Refletindo sobre o que ela acabou de dizer, pensou tanto e não chegou a nenhuma conclusão. Ele simplesmente virou um idiota e na cabeça dele ele se perguntava se ela estava falando sério sobre isso. Dias depois, já no feriado, vimos que Kuroki aceitou a ideia de sair com a Shihara. E no dia que eles iriam sair ele se mostrava nervoso, se perguntando o que estava acontecendo. Se sentia como se eles tivessem uma realidade alternativa. E para se acalmar ele tenta lembrar que isso não era um encontro e que eles estavam apenas saindo como amigos, mas logo ele nota que mais cedo ele estava checando suas roupas e cabelo com muito cuidado e que isso fazia realmente parecer que, se encontrar com ela fora da escola era diferente, e que ele poderia imaginar facilmente que 5 pessoas apareceriam ali dizendo que isso tudo era só uma pegadinha ou algo assim. E logo a Shihara chega ao local se desculpando por fazer ele esperar, e Kuroki fica sem palavras sobre ela, dizendo que já tinha visto ela com roupas casuais muitas vezes, mas que, dessa vez era diferente, se perguntando se ele iria mesmo caminhar ao lado de uma pessoa tão bem vestida assim. Mas logo ele aceitou esse fato,
tendo em mente que ele se parecia com um mero mascote para os outros, e que ele ainda não era tão autoconsciente sobre isso, e observando que como ela o convidou, ele tinha que ter certeza de não ficar nervoso ou tenso durante o passeio. A conversa continua com Kuroki perguntando se ela tinha algum lugar que queria ir hoje, e ele logo vê que ele estava certo sobre ela ter um lugar em mente, e quando eles chegam lá, vimos que o local no qual ela queria ir era o Neko Café, mas que infelizmente estava fechado naquele dia para verificação da saúde dos gatos, e Kuroki observa que isso provavelmente iria acontecer já que eles não planejaram nada, e quando ele olha para Shihara, ele a percebe visivelmente desanimada, e a vendo assim, logo chama ela para irem para outro local. Eles tentam inúmeros locais como cinema, mas viram que os assentos que sobraram eram ruins e então desistiram. Foram até em outro café e restaurante mas estavam todos lotados, o que era de se esperar já que era final de semana. E quando eles iam sair dali, um barulho assusta Kuroki, e quando foi ver o que tinha acontecido, era que um dos sapatos de Shihara tinha quebrado, e que possivelmente eles quebraram enquanto eles andavam e que deveria ser difícil ela andar com eles assim. Então ele decidiu ir procurar algum lugar para ela se sentar. E quando chegam a um parque, Kuroki pede para ela se sentar e esperar um pouco e que ele já voltava, mas acabamos vendo Shihara com um olhar desanimado. Depois de um tempo Kuroki volta e percebe que ela não estava mais ali sentada, e olhando à sua volta, vê que os sapatos dela ainda estão ali, então ele se pergunta se ela estaria dentro do brinquedo de escorregar. Então ele fala em voz alta perguntando se a Shihara estava ali, e ela o responde pedindo desculpas, e que no fim, isso não tinha sido divertido para ele, que ela não tinha preparado nada, mesmo depois que ela o tinha convidado. Depois de dizer isso ela pede desculpas mais uma vez, e que ela tinha ficado triste, por isso não conseguia nem mesmo ir para casa. Então Kuroki começa a falar que a culpa não era dela, e que ele também não tinha feito absolutamente nada para aquele dia, mas que ele estava feliz que ela, de todas as pessoas, acabou o convidando para sair, e que ele estava realmente feliz por isso. Então que era para ela sair dali pois estava tudo bem, e saindo de lá, Kuroki fala que tinha sandálias para ela, e que ele sabe que os gostos dele são diferentes, então ele tentou escolher algo que agradasse. E que como não era grande coisa ela poderia jogá-los fora depois quando chegasse em casa, caso não gostasse. Logo ela dá um grande sorriso para ela, e fala para eles irem pegar alguns doces de morangos e irem embora. Kuroki concorda e fica sem jeito depois de ver ela sorrir daquela forma. E depois do feriado, já na sala de aula, Kuroki estava refletindo que apesar de ter sido meio bagunçado, foi um ótimo final de semana, mas que era hora de voltar ao dia a dia escolar, quando do nada o rosto da Shihara vem em sua mente, e ele logo se questiona do porquê de estar pensando nisso. Que sentimento era esse? Será que seria como quando você tem férias incríveis e não consegue esquecer? Mas independente do motivo, aquela foi a primeira vez que ele viu a Shihara sorrir daquele jeito. Será que ela iria sorrir assim de novo para ele? E pensando nisso agora parece que tudo foi um sonho. E não parece que isso seria o tipo de coisa que aconteceria com frequência. E se tivesse mesmo sido um sonho? Será que se eu falasse sobre aquele dia com a Shihara ela me perguntaria sobre o que estou falando, fazendo parecer que nunca aconteceu? Bom, se foi um sonho ou não, isso não importa mais. E quando Kuroki volta à realidade ele percebe que seguiu a Shihara sem querer e pergunta onde eles estavam, e desde quando eles estavam lá, e ela responde dizendo que estavam na casa dela. Logo depois de escutar isso, ele pergunta o porquê dele estar ali, e ela fala que eles foram para casa juntos e o convidou para tomar um café e que ele apenas a seguiu, e surpreso ele pergunta se era sério. Logo ele se lembra que ela já tinha mencionado a cafeteria um tempo atrás, com aquele mal-entendido na hora do almoço na escola. Contudo, ele agradece a ela pelo convite, dizendo que é bem relaxante. Shihara comenta que a cafeteria é do pai dela, e que era basicamente um hobby dele, e que agora estava fechada pois ele estava fora. Kuroki acaba questionando se estava tudo bem mesmo estar ali, e o que deveria dizer caso encontrasse com o pai dela, mas Shihara diz que estava tudo bem, e que iria fazer um pouco de café e que era para ele esperar. E ao observando ele acha incrível a maneira como ela faz café, dizendo que ela moía os próprios grãos e que ele aposta que ela aprendeu com o pai dela. Logo Shihara termina e serve o café na mesa, e Kuroki comenta que não costuma tomar café assim então ele estava feliz. E quando
Pega para experimentar. Ele acaba fazendo um comentário sobre o cheiro estar bom apenas para quebrar o gelo, mas ele admite que não tinha cheiro algum, e que talvez ele estivesse com o nariz entupido ou algo assim. E quando ele prova, Kuroki começa a viajar em sua mente imaginando coisas doidas, e quando volta à realidade ele comenta que acha que viajou para outro mundo, e Shihara perguntava se isso significava que era bom, e Kuroki afirma dizendo que sim e que queria continuar bebendo, e Shihara fica contente que ele tenha achado bom já que ela tinha feito aquele café com base na intuição dela, o que era impressionante. E ela fala que aquele café era um pedido de desculpas por antes, mas ela não termina a fala e começa a dar uma volta no balcão, e quando Kuroki ia perguntar o do porquê disso, ele vê que era para ela se sentar ao lado dele, e depois de se sentar ela continua a conversa, dizendo que queria sair de novo a qualquer dia com Kuroki, e que ela se sentiria sozinha se eles parassem ali, perguntando se estava tudo bem para ele. Com isso Kuroki que responde que se ela estiver de bem com isso então ele não iria ver problemas. Umas horas depois que Kuroki vai para casa, ainda no café, Shihara estava limpando o local quando seu pai chega, e ele logo pergunta se ela tinha feito um pouco de café, e ela diz que sim pois um amigo dela tinha vindo mais cedo ali, e o pai dela afirma que deveria beber um pouco já que tinha sido ela que tinha feito, e assim que ele prova ele grita cuspindo dizendo que estava horrível. Em outro dia já na escola, Kuroki estava no banheiro refletindo que ali no último andar era sempre satisfatório de se usar o banheiro, já que sempre estava vazio, e o único momento que ele ia para qualquer banheiro era sempre quando a Shihara estava esperando por ele. Assim que ele está saindo do banheiro ele fica surpreso com 3 veteranos o encarando, e logo perguntando se ele era o Kuroki, e antes mesmo dele responder os valentões caem no chão e vimos que alguém foi responsável por isso, e quando fomos ver quem fez isso, era um amigo de Kuroki chamado Hibiya. Ele comenta que fazia tempo que ele não o via, e que ele tinha ido ali só para ver seu velho amigo. Kuroki acaba perguntando se ele só veio de tão longe da escola dele só para isso, e quem eram aqueles caras caídos no chão que ele tinha derrubado, e Hibiya não responde nenhuma de suas perguntas apenas falando que os derrotou na base dos socos e pontapés. Kuroki fala que não era aquilo que ele tinha perguntado mas que estava tudo bem, já que ele imagina que ele estava apenas se defendendo já que ele era bem famoso, mas que ele não precisava ter lutado, deveria apenas ter esperado como normalmente faz. E Hibiya só diz que ele foi lá porque queria brincar com ele, e Kuroki ficar surpreso com a sinceridade e honestidade dele. Logo ele pergunta se ele queria ir para a sala dele, e chegando lá Hibiya observa que eles parecem estar sendo seguidos, e quando vão olhar, tinha um garoto na porta de sua sala agradecendo a algumas garotas por terem o levado à sala de Kuroki, e que esse lugar era muito mais bonito que a escola dele que era só para homens, além de ter banheiros lindos era uma escola grande, na qual podia facilmente se perder. E assim, fomos apresentados a mais um velho amigo de Kuroki, o Kazami. E ele vai correndo até Kuroki quando ele o avista, mas separado pelo Hibiya, mas logo ele pede desculpas e pede para ele se sentar ali. Mas não demorou muito tempo para os colegas de classe começassem a fofocar, dizendo que o Kuroki era bem popular e que ele conhecia pessoas bem chamativas, e assim que dizem isso a Shihara aparece, e voltando para os 3, não demorou muito para uma discussão começar, com Hibiya dizendo para o Kazami ir embora para casa já que ele era um incômodo ali, mas Kazami também comenta que ele também era um incômodo, logo responde que era mais amigo de Kuroki e por isso deveria desistir e ir embora. E isso começou a preocupar outros alunos ali, tanto que vieram perguntar ao Kuroki se deveriam chamar o professor mas ele nega, só se as coisas ficassem feias. Enquanto a discussão piorava, Shihara observava eles de longe com um olhar assustador, parecendo estar com ciúmes ou algo do tipo. Enquanto todos eles estavam no auge da loucura, a sala inteira se perguntava quem era exatamente Kuroki, já que ele estava rodeado de pessoas malucas ao seu redor. Quando do nada o sinal de aula toca, e os dois decidem dar uma pausa e sair dali, e enquanto as coisas se acalmavam, Shihara mandava uma mensagem para sua amiga Shinatsu no seu celular, perguntando se tinha algo mais amigável que uma festa do pijama. E logo ela recebe a resposta dizendo que não existia nada melhor, fazendo a Shihara ficar surpresa e querer voltar a se esconder nas cortinas. Já em outro dia na escola, Kuroki estava a caminho da sala de aula enquanto refletia que não estava esperando aqueles dois aparecerem do nada ontem,
e que não queria se destacar tanto como aconteceu. Chegando na sala e prestes a se sentar, ele observa a Chihara lendo inúmeras revistas sobre férias, se questionando do porquê ela está lendo revistas assim, já que ela não tinha cara de quem viaja muito. E logo ela corta seus pensamentos perguntando se Kuroki preferia ficar no país ou ir para fora. Então ele percebe que ela está falando sobre viagem de férias, e a cena muda para o dia anterior onde Chihara estava conversando com a Shinatsu, e vimos o do porquê da Chihara estar agindo assim. Ela acha que a amizade dela com Kuroki está ameaçada por aqueles dois colegas dele e ela precisa fazer algo. E ela fala para sua amiga o que tinha em mente, que era simplesmente de dormir com ele, pois ela acha que assim ela vai se aproximar mais dele e vai virar melhor amiga. Não demora muito para Shinatsu ver que a Chihara está passando dos limites, mas ela reconhece que para ela o gênero não deve importar, e que ficar com ciúmes do amigo acontece com as garotas sempre. E nesse caso parece que ela tem muitos ciúmes. E Shinatsu reflete sobre o desejo da amiga de querer dormir com ele, mas que, se ele for alguém normal, definitivamente vai recusar, né? E que ela tinha que se assegurar de seguir a Chihara, e que ela gostava de a ver sendo imprudente, mas como sua amiga, ela precisava ter certeza que tudo correria bem. Logo ela fala que eles não deveriam fazer coisas de criança, e que se fizerem algo que nenhum dos dois está acostumado, algum problema poderia acontecer. Isso deixa a Chihara visivelmente desanimada, mas logo a Shinatsu lembra sobre o acampamento escolar que iria começar em breve, e isso anima de volta a Chihara. Chegamos ao final do vídeo bem rápido, né galera? Muito obrigado por ter assistido até aqui de verdade. Vocês não têm ideia de como isso me ajuda a continuar criando conteúdo, especialmente agora que o canal tá começando. Se curtiu, deixa aquele like para dar aquela força e se inscreve, porque isso faz toda a diferença e me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Comentem se vocês querem ver a próxima parte, estou super animado para continuar com essa obra. Valeu demais pela companhia e até a próxima!